Bom dia. Quando precisa. Está tudo bem? Está a correr bem o sábado? O sábado é um dia muito feliz, não é? Quem gosta do sábado aqui? Eu gosto. É um sábado em que a gente vem ter à casa do Senhor Jesus. E Ele gosta também que nós estejamos aqui, não gosta? A história que eu vos vou contar tem como título Os Peixes Capturados. Sabe o que quer dizer capturados? Não, é apanhados. Os peixes apanhados. Vocês sabem como é que se pesca, não sabem? Há muitas formas de pescar os peixinhos. Como? Pode ser com redes, pode ser mais com canas de pesca. E o que é que a gente mete nas canas de pesca? Para os peixinhos vir ter com as canas de pesca. Às vezes metemos uma minhoquinha, não é? E eles, o que é que eles fazem? Vão ter muitos deles, mas eles são espertinhos, mas muitos deles, coitadinhos, não têm tanta inteligência. E então vão ter com a minhoquinha e comem a minhoquinha e depois são capturados, não é? São apanhados. Aqueles peixes grandes, será que a gente pode pescar com uma cana de pesca, com uma minhoquinha? Não, a gente pesca aqueles peixes grandes com quê? Não, é com uns ferros, uns arpões que os senhores têm, tipo umas lanças, que apanham os peixes. E vocês acham que os peixes andam sozinhos ou acompanhados? Acompanhados. Geralmente os peixes andam todos acompanhados. E quando eles andam acompanhados, chamamos de cardume. E então temos um cardume de peixe. E eles andam sempre juntinhos. Porquê? Porque assim, por onde vai um, os outros também vão. E então um guia os outros. Mas às vezes algum não é muito bom para guiar os outros, não é? Pois é. Então aconteceu também, o evangelista Lucas conta-nos uma história em que também alguns discípulos foram à pesca. E quem eram os discípulos? Pedro, Tiago e João. Até há uma canção que vocês devem conhecer. Como é que é? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. E então eles foram para o mar da Galileia. E quando é que é a melhor altura para se pescar? De noite ou de dia? Porquê? Os peixes não estão a dormir, eles não dormem, que eles são muito espertos. Só que, olha, David, eu vou-te explicar. Só que de dia o sol bate na água e eles então conseguem ver o reflexo da rede. Mas de noite não. De noite a luz da lua não consegue dar os seus reflexos porque não tem raios. E então eles não veem os peixes, eles não veem a rede. E então a melhor altura para pescar é de noite. Então Pedro, Tiago e João foram pescar de noite e lançaram as suas redes. Passado um bocadinho, tiraram as redes, nada, vazias. Toca a lançar agora para a direita. Lançaram para este lado, tiraram a rede, nada. Lançaram para o outro lado, tiraram a rede, nada. Depois lançaram então para trás, tiraram a rede. Ai, meu Deus do céu, eles já estavam a ficar desesperados. Qualquer um ficava, não ficava. Tanta vez a lançar a rede, toda a noite, eles até disseram um para o outro. Oh, meu Deus, a Bíblia não diz, mas creio eu que eles disseram. Oh, meu, sabes, podíamos estar em casa com a nossa família, a dormir, toda a gente está a dormir, só nós, os pescadores, temos que estar aqui de noite e não pescamos nada. Os peixes hoje, não sei o que é que se passa com eles, estão mais espertos do que das outras vezes. Então, começou a amanhecer e eles com a rede vazia. Pronto, então lá foram eles, e também juntamente outro barquinho que existia, lá foram eles todos para onde? Para a praia. Quando chegaram à praia, quem é que eles encontraram lá? Olha, este encontraram Jesus. E Jesus disse assim para eles: de onde é
que vocês vêm? Jesus, acham que Jesus já não sabia? Sabia ou não? De onde é que eles vinham? Claro que sabia. E então eles disseram, oh mestre, nós vimos de pescar e olha para a nossa rede, toda vazia, não pescamos nada esta noite. E Jesus disse assim, então voltem outra vez para o mar e vão lançar a rede e vão trazer muito peixe. Eles ficaram a olhar uns para os outros. Oh mestre, mas é de dia. E disse assim um dos discípulos, o mestre manda, se Jesus diz, nós vamos fazer. Então o que é que eles fizeram? Foram outra vez os 2 barcos para o mar. Um ficou assim mais lá parado, que talvez não se acreditasse muito, então ficou ali mais parado. Mas estes então lançaram as redes. E ao lançar as redes, o que é que aconteceu? Jesus tinha razão, tanto peixinho, ai que bom, vamos já para contar a Jesus. E então lá foram eles e chegaram à praia todos felizes. Olha Jesus, tanto peixinho, o Senhor tinha razão, já temos comidinha para a nossa família, já temos comidinha para os nossos amigos. Ai, feliz que nós estamos. Obrigado Jesus. Então o que é que aconteceu? Eles foram de dia, mas normalmente de dia não se pesca. Mas eles o que é que fizeram? Eles obedeceram a Jesus. É o que acontece com qualquer um de nós, seja pequenino, seja médio ou seja grande. Qualquer um de nós que obedeça a Jesus vai ter sempre a vida muito feliz. Vamos ter problemas, mas o nosso coraçãozinho está sempre tão limpo, tão contente, que vamos ter sempre felicidade nele. Então temos que obedecer sempre a Jesus, que é a sua palavra. E também temos pessoas importantes que temos que obedecer, que Jesus nos mandou para cuidar de nós, que é o Pai, a Mãe. Então vocês hoje vão prometer, esta semana vocês vão ser muito obedientes. E então a Idalina fez aqui não foi um barquinho, mas foi uma jangada, que vocês vão se lembrar, quando olhar para a jangada diz, eu obedeço a Jesus. E depois tem aqui os peixinhos, em que vocês até podem pôr recadinhos para os pais. E podem dizer, e podem pôr as vossas obediências que fizeram durante a semana aos pais. Pode ser? Vamos obedecer então todos? Muito bem, bom sábado e que Deus vos abençoe. Podem passar aqui para apanhar a vossa jangadinha.
com os irmãos sobre esta canção diz-nos que nós queremos beijar o nosso Jesus quando o voltarmos a encontrar. Nós sabemos que este mundo está perto do fim e queremos estar preparados para encontrar Jesus e para beijá-lo e dar-lhe um forte abraço. Eu penso que é o desejo de todos nós aqui esta manhã. Podemos encontrar Jesus, que é o nosso maior exemplo.
vamos ter, antes da apresentação da mensagem de Deus, conhecida por o sermão, vamos ter uma pequena cerimónia importante da vida da Igreja, e eu convido-vos a que rapidamente possamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 6, e possamos ler o que a palavra do Senhor aí nos diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Diz-nos a palavra do Senhor, a partir do primeiro versículo, que naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Acrescenta ao versículo 2, que os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, de entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timón, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E diz o versículo 6 ainda que os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Portanto, diz-nos a palavra de Deus que, a dada altura, tendo surgido uma dificuldade na organização, no funcionamento da Igreja nascente, que houve necessidade de repartir tarefas e que houve uma indicação, houve uma proposta no sentido de que fossem escolhidos alguns dos membros da Igreja para que se ocupassem das funções do serviço, para que a obra pudesse continuar organizada, a funcionar, para que todas as necessidades pudessem ser supridas. Tendo esta proposta, este parecer sido apreciado e aceito pela comunidade, eles então passaram à eleição daqueles que lhes pareceram, segundo a direção do Espírito, que seriam os homens indicados para executar aquelas tarefas. E assim fizeram. Nomearam-nos, impuseram-lhes as mãos, oraram. E qual foi o resultado? Diz-nos o versículo 7 que a Igreja crescia. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte até dos sacerdotes, diz-nos a palavra do Senhor, até grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Sem mais delongas, eu vou chamar aqui à frente um jovem que pareceu bem à Igreja, através dos seus representantes oficiais, que fosse destacado para o serviço. O serviço de diaconato é um serviço especial. É um dos serviços mais nobres da Igreja, porque é uma tarefa verdadeiramente de disponibilidade para as necessidades da Igreja, para a necessidade dos crentes, o serviço. Nós desafiámos o Diogo para que ele pudesse aceitar o serviço do diaconato. Ele aceitou o desafio que Deus, através da sua Igreja, lhe estava a dirigir, e esta manhã nós gostaríamos de, nos instantes que se seguem, podermos fazer uma oração de consagração do Diogo ao diaconato. Eu vou chamar o Diogo aqui à frente. Vou pedir à Igreja que se possa manter em silêncio neste momento, que se possam levantar e que em espírito de oração todos nós possamos pedir ao Senhor uma bênção especial sobre o Diogo. Que ele possa estar sempre disponível para o serviço de Deus, que ele possa estar sempre disponível para nos ajudar a cada um de nós nas nossas necessidades dentro da comunidade da fé, e que ele possa também contar com o apoio, com a oração de cada um de nós, para que ele possa continuar nos caminhos do Senhor, possa enfrentar e ultrapassar com a ajuda de Deus os desafios que se lhe apresentarem, para que o seu nome, o nome de Deus, possa ser honrado
e para que o Diogo também possa ser um vencedor da fé. Nós aqui vamos ajoelhar e o pastor Eduardo Teixeira vai dirigir a oração de consagração. Peço a todos, portanto, espírito de oração neste momento para esta consagração ao diaconato do Diogo. Altíssimo Deus que estás nos céus, é bom saber, Senhor, que apesar da nossa indignidade como seres humanos, quando somos revestidos pela justiça de Cristo, Tu nos chamas. E obrigado por ter chamado também o Diogo. Querido Pai, é verdade que Tu pretendes que o homem seja um colaborador Teu nesta grandiosa missão que Tu confiastes aos seres humanos. Ajuda-nos a estarmos conscientes dela, Senhor, para que verdadeiramente nas nossas vidas o Teu caráter seja demonstrado em cada um de nós. Querido Pai, assim como Tu chamastes o Diogo para este ministério do diaconato, acreditamos que Tu o vais capacitar para tal. E por isso, Senhor, segundo a ordem da Tua palavra, nós queremos impor as nossas mãos sobre o Diogo, para que verdadeiramente seja o Espírito Santo a capacitá-lo para esta missão. Que Tu lhe dês a força para que dia a dia ele esteja verdadeiramente ligado a Ti através da oração e do estudo da Tua palavra. E que depois, Senhor, com grande humildade, ele possa servir a Igreja. É bom saber, Senhor, que já na sua juventude ele recebe este chamado da Tua parte. Por isso, ó bondoso Deus, eu Te quero suplicar que seja o Espírito Santo a ungí-lo neste momento, para que essa obra que ele vai realizar nesta Igreja, em primeiro lugar, dignifique o Teu nome, que seja uma bênção para cada irmão e que seja útil para o seu crescimento em Jesus Cristo. Abençoa também esta Igreja, Senhor, para que possa cooperar com o Diogo, para que humildemente também lhe possa ensinar, para que o Diogo assim possa, a cada dia que passa, estar mais unido a Ti e com maior capacidade para, com eficácia, desempenhar esta função. Pedimos também uma bênção para os seus familiares diretos, que eles possam verdadeiramente apoiá-lo nesta tarefa que é importante na Tua Igreja. Por isso os apóstolos diziam, para este importante negócio. Ajuda-os, pois, Senhor, e abençoa o resto dos diáconos, dos anciãos e da família pastoral, para que possam ser um exemplo e uma força também para o Diogo. Te pedimos estas graças no bom nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, Diogo. Muita força, hein? Deus conta contigo. Damos os parabéns ao Diogo. É também um momento especial para a família que vê um dos seus membros reconhecido com as qualidades para poder estar neste importante serviço da obra do Senhor. E agora, sem mais delongas, eu passo a palavra ao pastor Eduardo Teixeira, que está connosco, também acompanhado da sua esposa, que nós possamos todos estarmos atentos à mensagem que o pastor tem para nos apresentar, porque é a palavra do Senhor que se vai dirigir a cada um de nós nos instantes que se vão seguir.
Muito obrigado, Pastor António Carvalho. Para a Laura e para mim é de novo um privilégio podermos estar convosco aqui na Igreja do Funchal. É sempre uma alegria quando podemos vir aqui e partilharmos a palavra do Senhor com cada um de vós. É verdade que não é fácil esta deslocação aqui, pelo tempo que nós estamos a viver a nível da União, e dou graças a Deus por ter marcado isto com alguma antecedência, porque se assim não fosse, posso dizer-vos que hoje não estaria aqui, porque realmente temos muitas coisas a realizar ali. A minha vinda vai um pouco complicar algumas das tarefas que ali temos para realizar. Mas como tinha prometido vir aqui também a este arquipélago e de uma maneira particular, desta vez, estar mais tempo em Porto Santo. Os nossos irmãos em Porto Santo sempre reclamam que nós vinhamos aqui e que Porto Santo era apenas uma migalhinha que ficava para eles. Mas desta vez então decidimos tirar a semana para poder estar com os nossos irmãos ali. Meus queridos irmãos, eu olho para aquele relógio ali no fundo da sala e estamos na hora de terminar. É meio-dia. Não sei se os irmãos ainda estão dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer esta manhã, mas acreditem numa coisa, respeitaremos qualquer pessoa que por alguma razão tenha que sair mais cedo. Não se incomode, não perturba absolutamente nada. Mas nós iremos apresentar uma mensagem. Vou procurar ser breve, mas ao mesmo tempo tenho pena se não pudesse transmitir aquilo que eu tenho para vos transmitir. Agradecia que abrissem as vossas Bíblias comigo no livro de Oseias. Oseias é um profeta dos chamados profetas menores no Antigo Testamento. Ele vem, o livro de Oseias vem logo a seguir ao livro de Daniel. Portanto, temos Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, e logo a seguir vem o livro de Oseias. No capítulo 4, gostaria de ler o primeiro versículo convosco. Diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem bondade, e gostaria de salientar agora isto, nem conhecimento de Deus na terra. Havia uma grande preocupação de Deus. E essa preocupação de Deus vem desde que o pecado entrou. E quando o pecado entrou, o homem começou a desviar-se daquilo que era a vontade do Senhor. Até que a determinado momento já nem sequer havia conhecimento de Deus na terra. Se nós olharmos para os nossos dias e vermos tudo aquilo que se está a passar ao nosso redor, perguntamos realmente: há conhecimento de Deus na terra? E também com certeza hoje o Senhor diz que tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há conhecimento de Deus na terra. Mas não seria mau se a preocupação de Deus fosse apenas essa. Sabem que por causa dessa situação, de não haver esse conhecimento de Deus na terra, Deus resolveu chamar um povo para que esse povo conhecesse em perfeição a Deus, para que depois o desse a conhecer em toda a terra. Para que Deus verdadeiramente pudesse ajudar as outras pessoas a conhecerem-no. Mas se vocês olharem para o versículo 6, vão ficar um pouco surpreendidos. E vou ler apenas a primeira parte desse versículo. Diz: o meu povo
foi destruído. Por quê? Por que é que diz aí? Porque não me conhecem, porque lhe faltou conhecimento. Quer dizer que a grande preocupação de Deus não é só com a terra no seu global. A preocupação de Deus é também com o seu povo. Não conhecemos a Deus. Será que isto é verdade? Será que nós não conhecemos a Deus? Eu, por um lado, fico muito animado em saber que não sou eu que estou a dizer isto, é o próprio Deus. E a pergunta, eu não o coloco para a generalidade, eu coloco essa pergunta para mim mesmo. Eduardo Teixeira, conheces tu a Deus? E essa pergunta era bom que cada um de nós a fizesse individualmente. Conhecemos nós a Deus? Se nós estudarmos o livro todo de Oseias, vamos ver que o conhecimento de Deus em Oseias não é um saber puramente intelectual. Não é eu ter um grande conhecimento daquilo que é a palavra de Deus. Isso não é conhecer Deus. Mas implica um relacionamento pessoal e afetivo que se manifesta de forma prática em um modo de vida conforme a vontade de Deus. Quer dizer que o eu conhecer Deus, isso implica que eu ponha em prática aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que é a palavra do Senhor que vem expressa na sua palavra. É verdade. E só quando eu tiver esse conhecimento de Deus, acreditem, é que eu o posso levar aos outros. É que eu posso levar a terra toda a entender quem é verdadeiramente Deus. E Deus conta com cada um de nós. Deus conta com o seu povo. Agora, como é que nós podemos fazer isso? Sabemos que a terra se encontra mergulhada em trevas. Não é preciso muito, meus irmãos. Basta nós ouvirmos as notícias num telejornal, ou lermos as notícias num jornal qualquer, ou mesmo através da internet. Vamos ver como esta terra está verdadeiramente mergulhada em trevas e acontecem coisas que nós nunca sonhamos que até pudessem acontecer. Mas deixem-me ler-vos um pensamento da serva do Senhor no livro, na revista Sinais dos Tempos, quando ela escreveu para esta revista em 29 de janeiro de 1908. Muitos homens brigam com o maligno pensando que podem livrar-se dele à vontade, mas vão-se deixando seduzir cada vez mais até que acabam por ser controlados por uma vontade superior à sua. Mas não conseguem livrar-se do seu misterioso poder. Dominados pelas paixões ou alimentando pecados secretos, podem acabar por ficar cativos e tão desamparados como o endemoniado gadareno. Esta é uma citação que, quando eu a li, me preocupou muito a meu respeito, mas preocupou muito a nível geral nesta terra. Imaginem, diz que os homens, de uma maneira geral, vão brincando com o inimigo, pensando que, num determinado momento, podem se libertar dele. Mas aqui claramente vem a dizer que quando o ser humano brinca com o inimigo, podemos ter a certeza absoluta que vamos sair mal. Assim, meus irmãos. E diz aqui que muitas vezes essas pessoas ficam tão cativas, tão presas, como nos dizia a história desta manhã às crianças, como aqueles peixes estão capturados que verdadeiramente não se conseguem livrar deles. Mas eu também tenho uma certeza absoluta. Muitas dessas pessoas que estão lá fora querem conhecer a Deus.
Elas não estão felizes. Sabem que falta alguma coisa nas suas vidas, mas não sabem o que é. Satanás não o permite. São as tais pessoas que estão capturadas pelo Senhor. Se eu vos pudesse apresentar um pouco aquilo que é esta captura do inimigo, se eu vos pudesse apresentar aquilo que é estar possesso pelo inimigo, com certeza vocês se iriam assustar como eu me assustei quando comecei a preparar esse tema. Claro que não é sobre isso que eu vou falar aqui esta manhã, mas gostaria justamente de dizer que, em muitos casos, mesmo que as pessoas queiram verdadeiramente libertar-se, sem elas saberem, mas quererem conhecer alguma coisa diferente, essas pessoas não conseguem. É necessário uma intervenção da nossa parte. Acreditem, meus irmãos, é necessário uma intervenção da nossa parte. A missão que o Senhor nos confiou implica isso mesmo, a libertação destes presos do inimigo. Querem ver qual era a verdadeira missão de Jesus Cristo quando veio a esta terra? Abram as vossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 61. Isaías, capítulo 61, diz, logo no versículo 1, mas leremos o 1 e o 2, Isaías, capítulo 61, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. E agora diz, a proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes. Esta era a missão de Jesus quando veio a esta terra. Em primeiro lugar, Jesus veio realmente também curar. Jesus veio libertar os presos da prisão de Satanás. Diz aqui, proclamar liberdade aos cativos. No comentário bíblico adventista, ao falar disto, diz, os homens que se entregam ao pecado tornam-se cativos e escravos do mesmo. Cristo veio para libertá-los da escravidão do mal e torná-los livres nele. Meus queridos irmãos, foi a missão de Cristo quando veio a esta terra. Podemos crer que o afastamento de Deus conduz a pessoa a criar hábitos erróneos, a firmar um caráter defeituoso, a ter palavras e atitudes opostas ao Espírito de Cristo. Podemos ter a certeza absoluta disso. Esta prisão é tão forte que a pessoa, de uma maneira geral, é levada à indiferença pelas coisas espirituais, a rejeitar e mesmo a blasfemar de Deus. Tudo isto são sinais da prisão de Satanás. E vemos que existem muitas pessoas hoje lá fora que fazem isto. São pessoas que estão presas pelo inimigo. Elas nem se apercebem, por aquilo que dizem e por aquilo que fazem, que estão a ofender a Deus. Não se apercebem disso. Porque realmente Satanás as tem presas e Satanás as domina como quer. Mas o mais grave é que esta conjuntura acentua-se de geração em geração. Quer dizer que as gerações mais novas e as que virão ainda no futuro irão ter isto mais acentuado nas suas vidas. É por isso que nós hoje vemos acontecerem coisas terríveis a nível da sociedade, no desrespeito de uns para com os outros, no desrespeito até para com a vida, com coisas absolutamente fúteis, coisas que com certeza há 40 ou 50 anos atrás víamos acontecer uma de X em X anos, mas agora diariamente elas vão acontecendo. Porquê? As pessoas estão cada vez mais amarradas pelo inimigo e vão fazendo a sua vontade.
Mas querem ouvir qual é a nossa missão? Repararam qual era a missão de Cristo? Curar os enfermos, libertar os cativos da prisão de Satanás. Vamos ver no livro de Mateus, foi o próprio Jesus que verdadeiramente deu esta missão aos seus discípulos. Mateus no capítulo 10. Este capítulo vem a falar sobre os 12 apóstolos e a sua missão. Eu vou ler a partir do versículo 5. Diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E agora diz: e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. E agora reparem: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. E agora diz aqui assim: expulsai os demónios. De graça recebestes, de graça dá. Aquilo que em Isaías está dito, proclamar liberdade aos cativos, por aquilo que nós vimos da explicação do comentário bíblico adventista, não é nada mais do que expulsar os demónios. Ou seja, Cristo veio repreender o inimigo para que ele não pudesse ter influência sobre as pessoas e para que elas pudessem aceitar realmente a Cristo Jesus como o seu Salvador. E aqui é dito que os apóstolos e os seus seguidores depois, lembram-se da oração de Jesus? Não ora apenas por estes, mas por todos aqueles que virão a aceitar a sua mensagem, que virão a aceitar a Cristo depois deles também. E meus queridos irmãos, posso dizer-vos que essa missão é para nós hoje. Há tanta gente lá fora, tantas pessoas lá fora que anseiam conhecer esse Deus. E com certeza muitas vezes alguns de nós, ou muitos de nós, até já temos falado a palavra do Senhor a algumas dessas pessoas e parece que aquilo que nós vemos é indiferença. Parece que aquilo que nós vemos é realmente rejeição da parte dessas pessoas. Mas acreditem que não é. É por aquilo que nos diz a palavra de Deus. Essas pessoas estão cativas do inimigo. E verdadeiramente elas estão tão presas que elas não conseguem sair de lá por elas próprias. Era bom que conseguissem, mas não conseguem. Lembram-se do endemoniado gadareno? Alguma vez o endemoniado gadareno conseguiria sair da sua prisão? Foi necessário Cristo vir para libertá-lo. Essa é a missão que o Senhor nos confia a nós. É libertar essas pessoas da prisão de Satanás. A grande interrogação é como? Como é que eu posso fazer? Como é que cada um de nós pode fazer? Meus irmãos, permitam-me ler um texto das Sagradas Escrituras para melhor entendermos isto. É neste mesmo livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 22, diz assim: trouxeram-lhe então um endemoninhado cego e mudo. E a seguir diz: e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Eu podia apresentar-vos outros textos das Sagradas Escrituras, pelo adiantado da hora não os apresento. Mas poderia apresentar-vos outros textos semelhantes a este. Há aqui uma coisa que me chama a atenção. Diz aqui: trouxeram-lhe. Quem é que levou aquele endemoniado a Cristo? Quem foi? Outras pessoas. Possivelmente os amigos. Ao verem esse seu irmão, esse seu vizinho, esse seu familiar numa situação verdadeiramente desgraçada, eles tiveram uma lembrança: vou levá-lo a Cristo para que o Senhor o cure. Vou levá-lo a Cristo para que o Senhor o liberte desta prisão.
Sabem o que é que isto quer dizer, meus irmãos? Essas pessoas todas que estão lá fora, essas pessoas que verdadeiramente têm rejeitado, com certeza, uma e outra vez a mensagem, têm rejeitado uma e outra vez os apelos da parte do Senhor, são pessoas que nós temos que as levar a Cristo. Levar a Cristo como? Em oração. Não tenho a menor dúvida disso. A oração de intercessão é a arma mais poderosa que nós podemos ter à nossa vista. Aqui há alguns dias atrás, numa das igrejas do norte do país, o pastor da igreja começou a visitar os membros e começou a lançar-lhes um desafio. E esse desafio era que cada família da igreja pudesse orar por algumas pessoas e depois ir ter com elas para lhes apresentar a palavra de Deus, para estudar com elas. Mas isto é uma coisa que todos nós temos um certo receio de fazer, verdade ou não? É verdade. Todos nós temos um certo acanhamento, pensamos que as pessoas nos vão responder mal. E quando o pastor falou isto com um casal de irmãos que estava ali, sabem qual foi a resposta destes irmãos? Oh pastor, nós, já velhos e analfabetos, como é que nós vamos transmitir a palavra de Deus? E o pastor até ficou com pena e disse assim: ó irmãos, porque o pastor tinha lançado o desafio para eles orarem por 5 pessoas. E então o pastor ficou com tanta pena, disse assim: está bem, olha, mas vamos fazer uma coisa. Vocês vão orar só por uma pessoa. Explicou-lhes o que era a oração de intercessão. E agora disse: vocês ponham em prática a oração de intercessão. Eu faço só aqui um parênteses para dizer que a oração de intercessão não é orar por outra pessoa. É lutar com Deus pela outra pessoa. É mesmo dizer a Deus: Senhor, enquanto tu não abençoares esta pessoa, eu não te vou dar descanso. Isto é a luta, isto é a intercessão, a luta com Deus. E então o pastor disse-lhes: orem só por uma pessoa. E passados 15 dias de estarem em luta intensa com Deus, vocês vão à casa dessa pessoa perguntar se ela quer estudar a palavra de Deus. Aquela senhora olhou para o marido olhou para ela e disseram: bom, nós vamos aceitar o desafio, pastor. E aceitaram o desafio. E estiveram durante 15 dias a orar intensamente por uma vizinha. Uma vizinha que eles sabiam que até consultava espíritas. Mas durante 15 dias eles oraram intensamente por ela. Ao fim de 15 dias, tinham a segunda parte da missão. Era ir à casa da vizinha, bater à porta para lhes expor a palavra de Deus. Vocês imaginem como é que eles foram à casa da vizinha, cheios de medo. Eles nem sabiam o que é que haviam de dizer. E a verdade é que quando chegaram ali, bateram à porta, a vizinha veio abrir. Eles não falaram nada. A vizinha disse assim: ai, são os vizinhos. Olha, vizinhos, ainda bem que vocês vieram aqui à minha casa. Entrem, eu queria pedir-vos um favor. Eu sei que vocês são cristãos. Eu tenho andado com uns problemas na minha vida e gostaria que vocês orassem por mim. Interessante. Aquela irmã e o marido encontraram algum ânimo com aquilo e disseram: está bem, vizinha, nós vamos orar. Olha, podemos orar já aqui convosco? E a vizinha disse que sim, que gostaria muito. Então eles oraram ali por aquela vizinha, suplicando a Deus que a abençoasse. Quando terminaram a oração, estavam tão animados que lhes perguntaram: vizinha,
A vizinha não gostaria de conhecer a palavra de Deus? Não gostaria de estudar a palavra de Deus? E a vizinha disse, olha, eu até gostaria, mas eu não sei como é que eu posso fazer isso. E ela disse, olha, se quiser, eu posso pedir ao pastor da minha igreja para vir cá para estudar consigo. Então está bem, vizinha. Olha, então lá combinaram o dia da semana em que iriam lá. O pastor tinha pedido que era para eles orarem por 5, mas eles só oraram por um. Aliás, foi o concerto do pastor com eles, para orarem só por um. Quando o pastor chegou lá naquele dia, sabem qual foi a surpresa? Aquela vizinha tinha convidado mais 5 pessoas. E eram 6 pessoas que estavam ali a estudar a palavra de Deus. A oração de intercessão. Meus queridos irmãos, deixem-me ler-vos uma visão de Ellen White. Ela diz assim, em visões da noite, passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. E agora diz, viu-se um espírito de intercessão, tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda a parte para a proclamação da verdade. Por que é que eu vos quis trazer esta visão de Ellen White? Eu não sei. A irmã White, naquela altura, quando viu isto, ela viu estas centenas e milhares de pessoas testemunhando da verdade, indo às outras casas, falando da palavra de Deus. Como aquilo se referia ao final dos tempos, ela não conhecia nenhuma das pessoas que estava ali a ver em visão. Mas quem sabe, alguma daquelas pessoas pode estar aqui nesta sala. Quem sabe alguma das pessoas que ela viu em visão são os irmãos que estão a escutar esta manhã, esta mensagem da parte do Senhor. Quem sabe? Os irmãos são conhecedores de um projeto a nível mundial da Igreja. Projeto de reavivamento e reforma. O projeto de reavivamento e reforma não começa com a Igreja. Começa com quem? Começa comigo. Não adianta eu estar a dizer aos meus irmãos que devem fazer uma reforma e um reavivamento nas vossas vidas se eu não o fizer. Nem eu posso estar preocupado se os irmãos começam esse reavivamento e a reforma. Eu tenho que estar preocupado comigo. Eu tenho que estar preocupado comigo. Mas junto a este programa de reavivamento e reforma, existe um outro projeto a nível mundial que certamente já vos foi apresentado aqui na igreja. Os irmãos ouviram falar dele, com certeza, no dia 15 de janeiro. Os irmãos já ouviram falar dele noutras ocasiões, com certeza alguma vez pela TV Adventista, outras vezes com certeza diretamente, que é o projeto 777. O que é o projeto 777? É verdadeiramente nós termos as famílias da igreja em intercessão a Deus por 7 pessoas, lutando com Deus por essas 7 pessoas, para depois lhes abrir a palavra de Deus, a fim de estudar a palavra do Senhor com elas, a fim de lhes levar a mensagem da salvação. Que altíssimo privilégio, meus irmãos. Altíssimo privilégio. No editorial da revista de julho, eu venho a falar um pouco nisto que vos falei aqui esta manhã. Meus queridos irmãos, acreditem, aquela família dizia:
Nós, velhos e analfabetos, o que é que nós podemos fazer? Mas a oração de intercessão. A oração de intercessão. O que é que aconteceu ali? Elas levaram aquela vizinha a Cristo em oração. E disseram a Cristo: trouxemos-te a nossa vizinha para que tu a cures, para que tu a libertes da prisão de Satanás, para que tu proclames liberdade a esta cativa do inimigo. Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Só tu é que a podes libertar. Aquilo que eu te estou a pedir é que trago-te esta minha amiga, trago-te esta vizinha, para que tu verdadeiramente a cures. Meu querido irmão, quantos familiares, quantos amigos, quantos vizinhos não gostaríamos nós de um dia de ver na vida eterna connosco? Nós pensamos que com certeza eles não querem. Não é verdade. É o inimigo que não as deixa. Só existe uma maneira de elas serem libertas. Por Cristo. Mas só existe uma maneira disso poder acontecer. É verdadeiramente nós lutarmos com Deus por elas. Não é que Deus não esteja interessado nelas. Mas é que Deus não pode atuar se não houver a intercessão da nossa parte. De outra forma, o inimigo iria acusar Deus diante de todo o universo, dizendo que Deus era injusto. Temos um papel preponderante e um papel facílimo. Muito fácil este papel. É nós verdadeiramente estarmos em intercessão. É libertar os presos da prisão do inimigo. Deus convida-me a mim e Deus convida-vos a cada um de vós. Posso dizer-vos, meus irmãos, que em nossa casa nós estamos profundamente envolvidos com este projeto. Estamos a orar por pessoas também ali. Apesar de não haver ali nenhuma igreja, apesar de eu neste momento não pertencer diretamente a nenhuma igreja, cada sábado eu estou numa igreja, mas estamos a orar por estas pessoas para que o Senhor os liberte. Alguns casos sabemos que vai ser muito difícil, mas não desistimos disso. O Senhor Jesus libertou o endemoniado gadareno. O Senhor Jesus Cristo pode libertar o meu vizinho, pode libertar o meu amigo, pode libertar o meu familiar. Meus irmãos, quem sabe, cada um de vocês foi visto naquela visão, intercedendo e abrindo a palavra de Deus perante essas pessoas. Não gostariam vocês de ter estado nessa visão? Não gostariam os irmãos de ter feito parte daqueles que ali foram vistos? Temos uma oportunidade excelente. A mim resta-me suplicar ao Senhor que vos abençoe, que nos abençoe a todos nós, para que possamos pôr de lado todos os nossos preconceitos e possamos dizer: Senhor, eu quero provar se é verdade aquilo que Tu dizes. Eu quero provar isso, Senhor. Eu quero que Tu me mostres. Eu vou orar também, eu vou pôr na minha lista, eu como família, ou nós como família, Senhor. Vamos pôr na nossa lista estas 5, 7 pessoas por quem vamos orar, por quem vamos lutar. E não te vamos deixar enquanto Tu não as abençoares. E, meus irmãos, vamos ter grandes surpresas na nossa vida. Que Deus vos abençoe. Este é um desafio de Deus para mim e para cada um de vós. Que Deus nos abençoe a podermos agarrar este desafio para a honra e glória de Deus, mas também para a nossa alegria, para a nossa satisfação pessoal, por sermos homens e mulheres jovens capazes de libertar, com a ajuda do Senhor, no poder de Cristo, essas pessoas da prisão do inimigo. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Vamos terminar o culto desta manhã louvando o nosso Deus através das estrofes do hino 311.
geral clamor, dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheios de favor pedem luz, pedem luz. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Ansiamos vida, paz, consolação. Dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão, dai-nos luz, dai-nos luz. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa o Salvador. Sim, por toda a parte deve reluzir essa luz de Jesus, que ilumina a estrada que hemos de seguir. Dai-nos luz, dai-nos luz. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Eia, pois, ó crentes, todo o mundo enchei dessa luz de Jesus. Aos milhões sem Cristo, sem tardar, erguei essa luz de Jesus. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Pai, não sei como se considera cada um destes irmãos, mas com certeza tem o mesmo sentimento que eu tenho, da nossa incapacidade e fraqueza, Senhor. Mas te louvamos em primeiro lugar, porque tu um dia nos libertaste dessa prisão. Mas, ó Senhor, queremos que tu nos dês a coragem e a força para sermos cooperadores teus na libertação dos nossos irmãos, vizinhos, amigos. Ó Pai Santo, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós, tem paciência connosco, Senhor. Tu sabes que nós queremos, mas com certeza ainda não estamos, Senhor, preparados. Disponibiliza o nosso coração para que aceitemos este desafio da tua parte. Tu sabes, Senhor, quanta alegria a minha casa tem sentido por estar a abrir o nosso coração para podermos orar por estas pessoas. Que cada família aqui presente sinta a mesma coisa. Abençoa-os, Senhor, e que sejas tu a repreender o inimigo, para que verdadeiramente aquelas pessoas por quem nós vamos orar e com quem nós iremos entrar em contacto aceitem a salvação que lhes é oferecida. Abençoa muito esta igreja, Senhor, a cada membro individualmente. Que cada um, Senhor, possa sentir o teu amor, mesmo perante as dificuldades. Te pedimos no nome de Jesus. Amém.
Diz a palavra do Senhor que o Senhor deu uma ordem a Moisés, que no dia em que estivessem reunidos em congregação, Arão e seus filhos deviam abençoá-los, dizendo: o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vós e tenha misericórdia de cada um individualmente. O Senhor sobre cada pessoa aqui presente levante o seu rosto e dê a paz. Amém.